Bem-vindos a mais um podcast, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje o nosso papo aqui é sobre as corporações investindo em startups. E para esse papo eu tenho aqui comigo o Carlos Aranha, da SLC Agrícola. Tudo bom, Léo? Muito obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Também já agradecer o Paulo Guilherme aí também da CapTable por estar me propiciando falar um pouquinho sobre a SLC Agrícola, por que a gente está investindo em startups e contar um pouquinho da nossa jornada. Muito bom, então já vamos começar por aí, né? Se puder se apresentar e falar um pouco também sobre a SLC. Tá bem? Bom, então, pessoal, prazer. Meu nome é Carlos Eduardo Aranha. Todo mundo me conhece como Aranha no ecossistema de inovação. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né, cara? Acho que no ecossistema de inovação gaúcho brasileiro, eu tô aí desde 2006 já envolvido com isso. Mas contando um pouquinho de mim, né? Eu sou engenheiro de plásticos de formação, me formei em 2001 na Universidade Luterana do Brasil e durante 12 anos da minha vida praticamente eu trabalhei em indústrias de transformação de plásticos. Então indústrias de manufatura. E depois, morando em Caxias do Sul, onde eu tinha ido para uma experiência e uma jornada de tentar ficar 2 anos lá eu fui como coordenador de produção e voltar como gerente industrial, gerente de produção, porque a minha vida era ser executivo de produção, né? Executivo industrial. Eu fui convidado a trabalhar no Sebrae, o Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, para tocar uma operação que era mais voltada para a indústria, para o chão de fábrica, né? E aí o perfil, né? Acho que as minhas hard skills tinham a ver com o potencial. E foram 6 anos trabalhando com micro e pequena empresa, e eu acho que nesses 6 anos aí, de 2006 a 2011, algumas palavras começaram a fazer sentido para mim, porque na engenharia, a palavra da moda era gestão. Não se falava inovação, e muito menos empreendedorismo naquela época. Estou falando de 1993 até 2001. E no Sebrae a gente começou a falar muito sobre empreendedorismo, né, que é um dos motes, né, uma das razões de existência, né, do Sebrae. E logo depois do Sebrae eu fui convidado na verdade, eu sempre busquei novos desafios, né, para minha carreira, e eu fui trabalhar na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Parque Tecnológico São Leopoldo, Tecnocinos. Então eu saio do Sebrae no dia 2 de novembro de 2011, no dia 5 de novembro eu começo no Tecnocinos. E aí mergulho muito, né, nos ecossistemas. Na época, ecossistemas também não se falava muito e também não se falava startups, né? A gente falava de parque tecnológico, incubadora e empresas de base tecnológica. Então, de 2011 a 2018... eu entro como coordenador de inovação, coordenador da Unitec, a Unidade de Inovação e Tecnologia da Unicinos, e vou sair em 2018 como gerente de inovação da universidade e do Parque Tecnológico. E isso me permitiu, ao longo desses quase 8 anos de Unicinos, estar muito envolvido com o começo dos ecossistemas de inovação, fossem eles no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, a Regimp, da qual fui presidente em 2018 e 2019, e da Amprotec, que é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, né? Que é a associação que representa os ambientes, os ecossistemas de inovação no Brasil, e da qual hoje ainda estou diretora de novos ambientes de inovação. Então, nesses 8 anos, eu pude ver o surgimento das startups, pude ver o surgimento das aceleradoras, lá em 2013, né, com o Startup Brasil, que foi o grande estopim, né, a grande mola propulsora do surgimento das aceleradoras, porque o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele dava, junto com o CNPq, uma bolsa de R$200 mil para cada startup, se ela tivesse vinculada a uma aceleradora. Então a startup podia contratar desenvolvedores que eram bolsistas, né, para começar a codificar. E aí a gente teve um boom
né? Eu acredito que foi uma política pública muito acertada, né? Para fomentar, né? Tanto um mecanismo super importante, né, de fomento ao empreendedorismo, que são as aceleradoras, como também fomentar aí o surgimento de muitas startups no Brasil. Eu fico até 2018 na Unicinos, e em 2019 eu assumo um papel na diretoria de inovação do município de Porto Alegre, como coordenador de ambientes de inovação. E a missão nos dada pelo prefeito na época era criar um fundo para investir em startups que resolvessem problemas urbanos, problemas da cidade, problemas, se fossem eles de educação pública, saúde pública, segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, né, pautas, cidadania, pautas, né, que fossem aderentes aí ao dia a dia do cidadão porto-alegrense. E a gente criou um fundo de 20 milhões de reais com recurso oriundo da venda da folha, né, naquele período ali, e até hoje, né, Porto Alegre se tornou superavitária e não precisava injetar outros recursos a não ser o nosso, né, do imposto que a gente paga, para operar as rotinas, né, da cidade. E esses recursos adjacentes podiam ser investidos para outras coisas. E aí veio a Covid, né, a pandemia toda, e foi difícil de manter o fundo, né, mas foi muito legal a experiência. E aí no final de 2020, então com essa experiência de começar a trabalhar um pouco nessa questão mais do investimento, porque se a gente olhar, eu tinha passado por iniciativa privada, por academia e pelo setor público, as hélices da inovação, né? Eu comecei a trabalhar um pouco com essa parte aí de capital de risco, de fomento a startups. E um dia eu tô parado na sinaleira e eu olho uma vaga, né, olhando o LinkedIn, né, Ecosystem Leader na SLC. E resolvi me inscrever. E aí fui passando esse processo, fui passando as etapas e com muita felicidade eu fui escolhido, né, para ser o Ecosystem Leader da SLC Agrícola. O que é a SLC Agrícola? Né, e por que a importância, né, e por que eles colocarem uma pessoa que fosse envolvida com o ecossistema de inovação na empresa? Porque a SLC Agrícola é uma empresa que pertence ao grupo SLC, é um grupo gaúcho, né, que iniciou suas operações em 1945 em Horizontina, né, com uma oficina de reparos mecânicos, que evoluiu para uma indústria de fabricação de implementos e equipamentos agrícolas, que em 1965 produz a primeira colheitadeira 100% nacional automotriz. Existiam 18 no Brasil, ou 17 ou 18 no Brasil, e a única 100% nacional era da SLC. Inovação na veia, né? SLC é Schneider Loggemann, e o processo de inovação era justamente esse. Eles compraram uma importada e fizeram a tropicalização das peças, a nacionalização das peças e produziram essa brasileira. Em 1967, então, se cria a SLC Agrícola, começa a se plantar as culturas, né, de verão e inverno aqui no Rio Grande do Sul, então soja no verão, soja e milho no verão, trigo no inverno. Em 1900, te dando os grandes marcos, né, Léo? Em 1979, a John Deere, querendo vir para o Brasil, e ainda o Brasil sendo um país de economia fechada, a única forma de uma empresa estrangeira entrar no país era fazendo uma joint venture, né, com uma empresa brasileira. Ela adquire 20% da SLC Máquinas, ou SLC, né? Porque a SLC, Schneider Loggemann Corporação, né? E, então ela adquire 20% dessa parte máquinas e em 1999 adquire 100%. Então a fábrica da SLC em Horizontina, em 1999 ela passa a ser a primeira fábrica da John Deere no Brasil. O que acontece a partir daí? Tem alguns fatos que são super relevantes e importantes na história da agrícola. Em 1980, a família compra, né, a SLC Agrícola daí, né, compra a primeira fazenda em Goiás, a primeira fazenda no Cerrado brasileiro, Fazenda Pamplona.
E nesse processo começam a adquirir algumas outras fazendas no Cerrado brasileiro, no Mato Grosso do Sul, talvez alguma já na Bahia. Em 2007, um outro fato super relevante, e aí antes disso, né, produzindo as culturas que já eram, né, de fato desenvolvidas no Cerrado brasileiro, como soja, milho e algodão. Em 2007, a SLC, numa outra inovação, né, e aí isso está no DNA da empresa, ser uma empresa de fato inovadora, talvez tenha sido a primeira empresa do mundo, do Brasil com certeza, de produção de commodities a abrir capital em bolsa. E com essa abertura de capital em bolsa, a gente encerra, né, a empresa encerra as operações da SLC Agrícola no Rio Grande do Sul. Então hoje, o que resta no Rio Grande do Sul é a sede da SLC Agrícola e a gente começa a mergulhar 100% no Cerrado brasileiro, né, em toda essa região centro-oeste, nordeste do país e começa a adquirir outras propriedades em São Luís do Maranhão, em Piauí, na Bahia, no Mato Grosso do Sul e Goiás. Então hoje, né, a SLC Agrícola até 2020 eram 16 operações na época, 16 fazendas, e se plantava 440 mil hectares de soja, milho e algodão. Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, 440 mil hectares é como se fosse 440 mil campos de futebol. Então é muita área. Muito. Né? Em 2021, talvez o último grande fato relevante, e para uma empresa de capital aberto, esses fatos têm que ser publicados, né, sempre. Talvez tenha um último ainda agora em 2022, que é legal comentar também. Mas em 2021 a gente faz uma aquisição de uma outra empresa, né, de capital aberto chamada Terra Santa e arrenda uma pequena, né, comparada ao que já tinha, né, mas de mais 50 mil hectares de uma fazenda no Mato Grosso e uma perninha em Minas Gerais chamada Xingu. Então a gente aumenta quase 50% a capacidade produtiva. Em 2020, só a safra 21-22, a gente planta 670 mil hectares de soja, milho e algodão. Então isso é o que é a SLC Agrícola, são os produtores de grãos e fibras, soja, milho e algodão, 670 mil hectares. Uma operação já que começa a ser relevante de pecuária, porque cuidando, né, para cuidar, ter um solo cada vez mais ativo, um solo cada vez mais saudável, um solo cada vez mais propício para a gente poder trabalhar ele com práticas sustentáveis e com manejos sustentáveis. A gente começa a fazer integração lavoura-pecuária, então entre uma safra e outra, a gente tem culturas de cobertura e coloca a pecuária em cima para poder pisar, urinar, fazer, né, tudo aquilo que o gado faz em cima do solo, e isso melhora a fauna e a flora do solo. Então, soja, milho, algodão, pecuária, e desde 2019 uma operação de multiplicação de sementes. Então a gente começa a produzir primeiro para consumo, semente, a gente compra semente da Bayer, da Syngenta, do Grupo Domário, entre outros, paga um royalty, multiplica aquelas sementes dentro das nossas fazendas e consumimos nós mesmos. A partir de 2020 a gente começa a vender essa semente para o produtor rural brasileiro e aí entra uma outra oportunidade, eu começo a me relacionar com o produtor rural, com a grande quantidade de produtores rural brasileiro. Porque a soja eu vendo para tradings, algodão eu vendo para a Ásia, o milho eu vendo para a indústria de ração animal e alimentícia, então a cadeia de valor é muito pequena. Agora com a SLC Sementes eu começo a acessar essa gigantesca quantidade de produtores rurais brasileiros. Tá, e aí, Aranha, o que isso tudo tem a ver com inovação, né, cara? Eu sei que essa é a tua próxima pergunta, né? E a ver nesse sentido, né, com esse tamanho todo, com todos esses recursos, o que a SLC quer com startups? O que a gente entendeu, né? Talvez hoje a gente esteja terminando, eu vou me arriscar aqui dizer, terminando a terceira fase, né, a terceira geração da SLC. Né? O que eu quero dizer com isso? Que na primeira fase a gente adquiriu muita terra, a gente melhorou muito o solo, né? A gente
a gente, nós estávamos incubando um negócio novo lá, de 1980, sei lá, até 2000. De 2001 a 2015, foi a segunda geração, né, a segunda fase do grupo da SLC Agrícola. A gente começou a ser um pouquinho mais asset light, em vez de comprar, começar a arrendar algumas terras. A gente investiu em muita melhoria de semente, muita melhoria de técnicas e manejo agrícola. A gente começou a investir mais em programas de certificação e padronização de processos, né? Então a gente tem desde ISO 9000, por ISO 14000, ISO 18000, ISO 22000 e todas as outras certificações específicas para soja, específicas para milho, específicas para algodão. E a partir de 2015, a gente pivotou toda essa estratégia, né? E o nosso negócio passou a ser asset light, ou seja, quase que 100% as novas iniciativas foram arrendadas. Então a gente dificilmente compra uma terra nova, a não ser que apareça uma oportunidade, que nem agora apareceu recentemente, que a gente adquiriu alguns milhares de hectares na Bahia, que a gente já vinha operando e foi numa condição muito benéfica, e aí não tinha como não adquirir, mas a diretriz estratégica é crescer asset light. Remunerar o nosso acionista, né? Então assim, cada vez mais implementar práticas de governança, sustentabilidade e meio ambiente, né? Então, tal do ESG, que a gente vem falando já há menos uns 2, 3 anos aí já. Investir muito em tecnologia, né? E aí, para nos distanciarmos do nosso concorrente. E esse ponto específico, né, do investimento em tecnologia, a gente começou a se criar uma ambição de inovação, né? De ser early adopter e testar tudo que pudesse ser testado. Então a gente já falamos com mais de 1000 startups brasileiras e estrangeiras, né, que tenham soluções, sejam elas específicas para o agro ou que tivessem tecnologias que minimamente adaptadas pudessem resolver uma prática nossa. E aí, então, em 2019, o Frederico Logeman, então, que é um familiar, né, é da família, então, gerente de relacionamento com investidores, 15 anos dentro da empresa já, levanta essa bandeira, começa a levantar essa bandeira da inovação. Porque tu imagina, 440 mil hectares na época, se a gente colocar uma porteira por hectare, 440 mil porteiras por onde a inovação pudesse entrar. 7 estados brasileiros, na época 6, né? Mas agora 7. 20, hoje, em vez de 16, 22 fazendas, com a aquisição da Terra Santa e da Xingu. E aí, cara, como é que tu organiza isso? Como é que tu mede isso? Como é que tu gerencia nessa inovação? Então, a gente contrata uma empresa de apoio, de consultoria, né, de gestão da inovação, chamada InnoScience, grande parceiro nosso aí dessa jornada. Cria um primeiro programa de conexão com startups, chamado Agroexponencial, bem nessa lógica de Open Innovation, né, de inovação aberta, buscando, né, nas fazendas, né, nos gerentes de fazenda, nos especialistas agrícolas da empresa, aqueles desafios mais complexos que a gente não conseguia resolver, fosse internamente, fosse com os fornecedores tradicionais, né, e lança ao universo, né, cara. Primeiro, obviamente, no ecossistema brasileiro de startups, né, para solucionar e começamos a convidar startups bem nessa dinâmica de prova de conceito, rollout, para que essas startups trouxessem soluções inovadoras, né, incrementais, mais incrementais do que disruptivas, para resolver problemas, dores nossas. Em 2020, a gente roda um segundo ciclo do Agroexponencial e repagina um programa de geração de ideias de colaboradores, né, dando uma roupagem mais de design sprint, de Lean Startup, e a gente chama esse programa de ideias e resultados, e também lança, né, isso para dentro de casa e faz um primeiro ciclo. E aí o Frederico e a InnoScience aprovam no final de 2020, no Conselho de Administração da SLC Agrícola e com a diretoria, né, da empresa, a criação de uma
gerência, né, de uma unidade de negócio de inovação, justamente para fazer isso que eu estava te falando, né? Monitorar, gerenciar, orquestrar, né, ser um facilitador dessas práticas, né, desses projetos de inovação que estavam acontecendo já dentro da Agrícola. E junto a isso, então no dia 4 de janeiro, né, a gente dá o pontapé dessa nova área, onde o Frederico é o head dessa operação. Junto a isso, a gente joga esses 2 programas para dentro, né, o Ideias e Resultado e o Agro Exponencial, e cria também um veículo ou uma operação de investimentos, né, a partir da criação de uma empresa subsidiária, a SLC Agrícola, chamada SLC Investimentos, carinhosamente, como a maioria das corporates estão fazendo, chamada de SLC Ventures, né, para a gente passar, então, a investir em startups de agro. E a diretriz principal, talvez assim, o mote estratégico da área de inovação, a gente adotou aquele framework da McKinsey, né, dos horizontes de inovação, onde o agro exponencial e o Ideias e Resultado estão no horizonte 1, então são inovações incrementais que ajudam a melhorar a operação core da empresa, né? O horizonte 2 a gente não está na nossa responsabilidade, mas acho que a SLC Sementes, né, que eu falei aqui, seja o principal exemplo. É um novo negócio, ainda adjacente, né, ao negócio principal, que é plantar. E a SLC Ventures, ela fica alocada nesse horizonte 3 de inovação, onde a gente passou, então, a buscar, né, como tese principal, novos produtos, serviços, modelos de negócios transformacionais e disruptivos para o agronegócio brasileiro. Então, essa é um pouco da jornada, né, da minha história, um pouco da jornada da SLC Agrícola e da jornada de inovação da SLC Agrícola. E vejo que tu tá com a camisa do Horizonte SLC. O que é o Horizonte? Cara, então, né, junto a todo esse movimento, o Horizonte de Inovação é um movimento de inovação da SLC Agrícola, né? Então, desde 2015, como eu vinha te contando, a gente tem alguns milestones também, né? Foram sendo atingidos, né? Talvez o primeiro deles foi a criação de um comitê de inovação, para começar a se falar de inovação dentro da empresa. Junto à nossa área de TI, né, a nossa área de tecnologia da informação, a gente costuma dizer que na SLC a gente tem uma constelação de softwares, né? Hoje a gente tem o SAP como ERP principal, né? Já foram outros, e em torno do SAP a gente tem essa constelação de softwares de mercado, só aplicações, né, desenvolvidas por nós, né, orbitando em volta. Então a gente concebeu o Digital Labs, que é uma estrutura dentro da gerência de TI, né, que tem hoje em torno aí de 18 devs, né, front, back-end, aí, especialistas, para dar suporte, seja a criação de novas aplicações, né, de software, seja tá fazendo a ponte entre a integração entre o SAP e essas aplicações, né. Também a gente cria, né, primeiro era uma coordenação, hoje era uma gerência, né, de agricultura digital, que é responsável pelo CIA, o Centro de Inteligência Agrícola. Então, hoje, das 22 fazendas, nós temos todas as operações. Hoje são mais de 27 softwares sendo utilizados, né, de agricultura de precisão, de telemetria, de imagem de satélite, de monitoramento de integrado de pragas e doenças, né? Então, o CIA, ele faz... Cada fazenda tem o seu centro, né, tem o seu CIA, e aqui na sede em Porto Alegre, que fica ali na Nilo Peçanha, no Shopping Iguatemi, na Torre do Iguatemi Business, a gente tem a gente consegue monitorar todas essas operações em tempo real. Então é a área de agricultura de precisão, a área de agricultura digital da empresa. E também a gente colocou, então, dentro do Horizonte SLC, a área de inovação, né, com os 2 programas, né, que eu acabei de comentar, o Ideias e Resultado e o agora é AgroX, né, a gente encurtou o exponencial e colocamos um X. Por quê? Porque ele também, no final de no último ciclo de 21,
a gente lançou ele para o exterior, então a gente lançou desafios para o ecossistema global, né? E aí acho que a mudança de nome teve a ver com isso, né? Em vez de ser Agro Exponencial, né? AgroX. E também alocamos a SLC Ventures, né? Com os seus programas dentro da área de inovação. Então o Horizonte SLC que a gente lançou foi muito legal porque a gente lançou ele junto do South Summit no ano passado, em 2021, e aí a nossa participação no South Summit sempre se dá por meio, né, do Horizonte SLC. É um movimento que abraça todas as nossas iniciativas de inovação na SLC Agrícola. Boa, muito legal. E olhando agora mais especificamente para a parte de investimento em startups, o que vocês estão buscando trazer para dentro de casa e o que vocês avaliam nesses projetos? Legal. Então, a SLC Ventures, né, como eu comentei, ela é uma empresa subsidiária, a SLC Agrícola. A gente ainda bebe, né, do orçamento da SLC Agrícola. Nós não somos um fundo, nós não somos um FIP, né? Hoje a gente investe a partir do balanço, né? Então a gente investe recurso próprio, né, do balanço da Agrícola. Talvez quando a gente criou, né, a Agrícola, a SLC Ventures, por ter um venture capitalist no conselho de administração, a orientação, né, que nos foi dada e assumida por nós foi, né, se a gente olha a jornada da inovação corporativa, né, a gente começa talvez participando de eventos, depois monta um programinha de intraempreendedorismo, ou começa a se conectar, trazer algumas startups para dentro da organização. Tudo isso foi sendo feito. Aí agora existe essa questão de investir aí em startups. Vamos investir num fundo primeiro, né? Que sabe, a gente investe em algum fundo e depois tu monta o seu veículo próprio. A gente bypassou, né? Nós bypassamos a ideia de investir em fundos, mas sim co-investir com os fundos, né, já existentes e fazer investimento direto na startup. Então a nossa tese hoje ela está construída em cima dessa diretriz estratégica, né, de co-investir com os fundos que já investem em startups de agro, né? A gente olha 6 ou 7 grandes temas que vão desde hard sciences ou aquelas startups que são mais envolvidas com P&D, que talvez trabalhem os temas de microbiologia e macrobiologia, né? Então, macrobiológicos, insetos, né? Para melhorar as práticas de manejo e controle de pragas ou microbiológicos. A gente olha para as plataformas os marketplaces, né? Ou então essas plataformas que estão revolucionando a forma de compra e venda de insumos, compra e venda de produtos agrícolas, né? Desintermediação da cadeia de suprimentos, né, Léo? A gente olha para as fintechs, né, do agro, né? Tanto que quando a gente entrou na nossa primeira investida, né, que depois a gente pode falar um pouquinho, que é a Aegro, a tese da rodada era justamente crédito para o produtor rural. A gente olha para a descarbonização, então isso para nós é super fundamental, né? E no final do ano passado a gente lançou o nosso relatório de sustentabilidade, e ali estão todas as práticas sustentáveis, todas as práticas de governança, né? As práticas sociais e de meio ambiente, né? Ou ISD da SLC Agrícola. A gente olha para outros 2 temas que a gente pode até juntar mas que são essas plataformas de ciência e gestão agronômica, né? Que, como é o caso de uma outra como é o caso da Aegro e também como é o caso, né, de uma outra startup que a gente acabou de investir, né, junto com a CAP, né, que é a Sensix. Mas também essas startups que têm essas plataformas que começam a trazer para dentro da solução a inteligência artificial e começam a gerar práticas de recomendação para o produtor rural, né? E por fim, talvez o 7º grande tema aí é a educação no agro. Cara, a educação no agro para nós é um tema super relevante. Hoje a gente tem aí, fechou em 2022, acho que 5.3 mil colaboradores, sendo que desses
5.300 colaboradores, 4.400 são CLTs e 900 aí a gente contrata on demand para safra. Aí tu imagina colocar um safrista operando uma máquina que custa 10 milhões de reais, ou melhor, vamos supor, o produtor rural que toma crédito, né, vai na Expo Inter, compra uma máquina da John Deere, paga 10 milhões de reais e ele não tem uma equipe, uma estrutura como a SLC tem hoje, né? Ele coloca lá o seu operador de máquina, né, de colheitadeira, de trator, para fazer a operação. O offline ele vai fazer, ele vai plantar, ele vai colher, tá tudo certo. Mas e toda aquela informação, todo aquele dado hoje que, né, esses computadores que tem dentro das máquinas, todos esses dados que podem ser transformados em informações relevantes para o produtor rural, ter uma redução de custo, talvez, ou melhor rentabilidade no seu negócio, ele não vai fazer, porque ele não sabe. Então, isso é só um tema dentro da educação no agro e a gente olha com muito bons olhos. Então, falei, né, um pouco da tese, né, os temas, então a gente co-investe com os fundos, esses 7 grandes temas. Para nós não faz muito sentido ficar recebendo um reporte do quarter, né, de um portfólio de startups. A gente quer estar junto do empreendedor, né, e aí respondendo também a tua pergunta, né, a gente olha muito para o time, né. Hoje são mais de 1.500 startups mapeadas fora da porteira, dentro da porteira, ou antes da porteira, dentro da porteira e depois pós-porteira, né, no Brasil. E a gente vê que tem muitas coisas parecidas ou iguais, né, mas o empreendedor sempre é o diferencial, né, ele é que vai fazer a coisa acontecer, o time de empreendedores, né, ou o time que está abaixo dos empreendedores. Então isso é um fator muito relevante para nós, porque a gente quer conhecer a estratégia deles, e por isso que a gente optou por investir direto, né? A gente sabe, né, o nosso ticket aí ele vai de 2 a 3 bilhões de reais, então a gente está olhando aí startup seed até uma série A, ou pré-seed, cara, o pré-seed talvez só se for uma startup muito evoluída, né? Então se a gente olhar aí seed até uma série A, daí a série A, na verdade, em todas, né, as 3 startups que a gente investiu, a Agro, Pink Farms e a Sensix, a gente sempre fez co-investimento, né? Então a gente ainda, por ser uma estrutura muito enxuta e talvez vivendo a fase de aprendizado ainda do Corporate Venture Capital, a gente optou por não liderar rodadas ainda, e tá tudo certo, a gente convive super bem com isso. Eu acho que isso é um fator super importante, porque a gente se relaciona muito bem com os fundos também, né, e com os outros mecanismos, outros veículos. Então, de 2 a 3 milhões, pode chegar a uns 5 milhões, de dólar, vamos arredondar, vamos partir do pressuposto que o dólar esteja 5 hoje, ou 6, enfim. E que a gente consiga, de fato, ajudar, né? Assim, óbvio que a gente tem todo um smart money para oferecer, seja todo o nosso aprendizado nesses mais de 45 anos aí, né? 46 anos vai ter agora a SLC Agrícola. Toda a nossa base de dados, todo o nosso time técnico, toda a nossa institucionalidade, a marca SLC, os nossos ativos, seja de terra, seja de máquina e o próprio capital. Mas a gente quer estar, de fato, sentando com o empreendedor, sentando com a governança da startup e discutindo, né, as melhores estratégias para ela se desenvolver. Então, nós sempre, por mais que o ticket hoje, né, a estratégia ainda é a participação minoritária, né? Então, para cada uma dessas startups que eu te falei, a gente tem ali em torno de 3 a 4%. Não nos dá o direito de sentar num conselho de administração, se for uma SA. A gente pleiteia estar nos conselhos como ouvinte para poder estar próximo, conhecer as estratégias e discutir, né, com a governança dessas startups os melhores caminhos. Boa, muito legal. Depois vou querer explorar mais esses temas aí sobre CVC, mas falando um pouco aqui, né? Até trazendo dessa tua fala, só nas teses já foram 7 teses, né? E assim, às vezes quando a gente resume agro, a gente fala, o agro. E o agro é uma coisa, assim, tem ramificações dentro e fora da porteira diversas, né? Então daria para ser um mundo à parte. É um mundo à parte, né? A gente está falando, né, de um setor que é responsável por 30% do PIB brasileiro, né? Então tem muita coisa, né? E aí não há...
As maiores culturas, óbvio, são soja, milho, né, algodão, pecuária, suinocultura, né, avicultura, mas, cara, tem muita coisa dentro do agro. É um mundo à parte e que cada vez mais é tecnológico. Sim. Né? E se a gente olhar, por exemplo, o Frederico, ele é a 4ª geração da família no Brasil. O pai dele e o tio dele, que hoje ainda são, né, o tio dele, o Eduardo, é o presidente do grupo SLC e o presidente do Conselho da Agrícola, e o pai, o vice de ambas, foram os grandes precursores dessa transformação do que é a SLC hoje. Né? O pai deles, o avô do Frederico, foi o cara que deu uma cara mais industrial, né, para a SLC Máquinas. E o bisavô, ou seja, o avô, né, foi o cara que veio para o Rio Grande do Sul para fazer a agrimensão de terra lá em Horizontina e que foi pago pelo governo do estado do Rio Grande do Sul com terra. Então, o agro ele é muito diferente de outros setores econômicos, porque tu tem que estar todo dia ali na terra, mexendo com ela, sabendo que ela é... O termo explorar terra nem é mais utilizado, porque se tu explorar tem a ver com usar mais do que necessário, né? Hoje a gente trabalha o solo, né? Trabalha a terra como nosso principal ativo, porque a gente vai plantar, a gente vai produzir alimentos para as gerações futuras. A nossa missão é alimentar gerações futuras, né? Sendo reconhecido como líder no agro, né? E alimentando o planeta, então assim, sendo de uma forma sustentável. Então, cara, não tem como não utilizar tecnologia, não tem como ter práticas ambientais e sociais, né? Não tem como não cuidar disso tudo, né? Sim, muita coisa aí. E assunto para mais de metro, né? Mas vamos falar de Sensix aí, já que tu citou já nessa tua última fala aí, então... Como que foi e que está sendo para vocês o Case Sensix? Se puder falar um pouco mais sobre também o que vocês viram na startup que estimulou vocês a fazerem esse investimento e também os motivos que levaram a fazer esse co-investimento, né? Seja com a Domo, seja com os investidores que vieram pela CapTable. Legal. Sabe que a Sensix, a gente começou a fazer um processo mais ativo, né, a Sensix chegou para a SLC, para nós, para a SLC Ventures, sobre vários caminhos. Né? Esse ano, como a gente conseguiu dar uma encorpada no time, a gente passou a ter um processo mais ativo, né, de busca por startups relevantes, que valessem a pena a gente estar conversando, né, conhecendo e estando próximos, né, seja elas tendo uma rodada aberta ou numa próxima rodada dessas startups, e aí o nome Sensix apareceu ali. Outra ela chegou de uma outra forma para um grande parceiro, né, que a gente conversa já há bastante tempo e participou como até mentor de um programa nosso, né, um cara que já foi CEO da Solinftech, é advisor, né, da Sensix, o Rodrigo e a Felice. Outra foi via Paulo, né. Cara, tô com uma startup de agro aqui que a gente tá fechando na plataforma, não sei o que, quer conhecer? Quero. Via Anshan também, porque nós somos associados a Anshan e um dia lá, eu participo do grupo de Angels, né, representando a Agrícola, o pessoal lá, cara, tem uma startup de agro aqui, a Sensix, eu, já tô olhando, já, né, então foi super legal isso. Via Gustavo Pitinini também, né, que a gente tem uma relação muito próxima, a Aranha tem uma startup lá na CapTable também, que a gente vai, que é de agro, vocês têm que conhecer. Então, assim, isso foi super legal. Então, assim, já foi um sinalizador, né? Várias pessoas trazendo como uma excelente oportunidade. Aí o Frederico e eu, nós conversamos com o Carlos e com o Thomas, né? Os empreendedores, e gostamos muito deles, assim, são dois caras técnicos, né? A gente costuma dizer... que a gente gosta no agro especialmente, né, a gente gosta de empreendedor boots on the ground, então assim, o cara tem que estar com o pé no campo, né, nada contra, né, quem está na Faria Lima, a gente costuma dizer, e por favor não me entendam errado, né, o que eu estou dizendo aqui, mas o empreendedor ele tem que conhecer a realidade, né, e a dor, né, do produtor rural brasileiro, e nos pareceu, né, o Carlos e o Tomás serem dois caras, até por serem engenheiros, né,
agronômicos, né? Saber o dia a dia, né? E a dor do produtor, muito técnicos. A gente costuma fazer sempre, né? Com a turma do CIA, né? Com a agricultura digital, a validação tecnológica e técnica, né? Das plataformas que a gente olha. E foi muito legal o feedback que a gente recebeu, né? Do Ronei, o nosso gerente de agricultura digital, de que das plataformas de agricultura de precisão que ele conhecia, a Sensix era mais madura e a que entregava um melhor resultado. Então isso para nós foi uma validação técnica importante. E quando a gente conversou com o Carlos e com o Thomas também, a estratégia que eles nos contaram, né, os planos de crescimento, né, e de entrada no mercado, alicerçados assim numa tese muito bem construída. Claro que a gente sabe que isso é cenário, né? Mas é uma estratégia muito bem construída, nos levou a acreditar na Sensix, né? E foi muito legal, porque quando a gente apresenta, como é que é o nosso fluxo, né? A gente qualifica a oportunidade, né? Então, assim, o time aqui, o Frederico, o nosso papel é qualificar, né, essa oportunidade. Hoje a SLC Ventures responde direto para o CEO da SLC Agrícola. Então, antes de levar a comitê, a gente faz um filtro com ele e ele curtiu muito, né, quando a gente apresentou. Tanto que validamos, não fizemos nenhuma outra. A gente até tinha ficado de mostrar a plataforma para ele funcionando, né, da Sensix. Mas, cara, vamos mostrar direto, até porque tinha os times da rodada também, né, quando a gente decidiu fazer via CapTable junto com vocês. E aí fomos direto a comitê, e aí quando a gente leva a comitê, normalmente a gente divide, né, aquela hora que a gente tem com o comitê em duas. Então, a primeira parte, o empreendedor, né, acaba sendo mais que 30 minutos, normalmente é uns 40 minutos, porque tem o Q&A ali ainda. E as perguntas foram super pertinentes e as respostas mais ainda. Então isso mostrou, né, o domínio técnico, né, do Carlos e do Thomas. E depois o fechamento, todos foram favoráveis, né? Então, assim, acho que foi um modelo, assim, né? Foi uma startup super legal, assim, de fazer o processo, né? E aí, né, estar junto com a CapTable, né? Por que fazer esse investimento com uma plataforma, né, de equity crowdfunding? Porque já que a gente está falando de inovação, né? Por que não fazer agora vamos ser um pouco mais abertos, vamos experimentar uma jornada nova, né? E aí o ter acesso já a toda a due diligence já realizada por vocês, né? Todas as documentações, contrato de investimento, a Domo, né? Que a gente já conhecia a Domo aí de outras aproximações, de outras startups que a gente tinha já analisado, a gente nunca tinha feito um investimento com eles, e agora, né, mais um fundo de venture capital aí que a gente se tornou parceiro. Acho que todos esses fatores contribuíram, né? Eles estavam bem equilibrados e equalizados para a gente fazer esse investimento junto. Boa, legal, que seja o primeiro de muitos, né? Acho que agora essa porteira trazendo para os termos aí, né? Ela tá aberta. Tá aberta, né, para acontecer. Mas também te deixo à vontade para falar sobre os outros cases, investimentos já realizados. Então além da Sensix, né, que é o nosso terceiro investimento, a gente investiu primeiramente na Aegro, que é uma startup gaúcha, né? Uma startup que hoje está faturou 2022 em torno de 16 bilhões, né? Então, assim, é uma empresa que já está em escala, já, né? Que tem uma plataforma de gestão muito focada na gestão financeira, mas que pega desde o planejamento agrícola até a emissão de nota fiscal, né, da produção, para produtores aí que variam de 500 a 5 mil hectares, de 5 a 10 mil tem ainda um público-alvo relevante, mas o principal mote ali é até 5 mil hectares. E que a gente vê com muito bons olhos. Então, naquela estratégia, né, de hoje a gente está vendendo semente, por exemplo, né, para o produtor rural do Cerrado brasileiro, porque a gente não pode entregar uma Aegro e uma Sensix junto para esse cara ter uma gestão, né, da sua propriedade
mais assertiva, com melhor resultado, com maior produtividade, maior escala, né? E depois comprar mais sementes de nós, né? Então, isso indo muito numa linha do software as a service, da revolução as a service, que não só a cadeia do agro vive, mas todas as cadeias produtivas estão vivendo hoje. E o outro investimento que a gente tem, né, que foi o segundo, é a Pink Farms, que aí tem a ver com o que a gente faz de melhor, que é plantar, né? E o que nos chamou a atenção na Pink Farms é que, diferente de nós, que a gente tem uma variável que a gente não tem controle, que é a variável do tempo, né, do clima, da chuva, eles conseguem fazer indoor e controlar 100% das variáveis, né, para o ciclo de produção e crescimento de uma planta. E por que não, né, daqui, sei lá, 5, 10 anos, a SLC não pode estar produzindo sementes, por que não indoor? Né? Tô criando um cenário aqui hipotético, Sim. né? Nunca falamos sobre isso, na verdade, mas mais do que isso, será que a gente não está, né, contribuindo com o nosso sonho grande, né, que é ser líder, né, em produção de alimentos no mundo, né, respeitando o planeta e as futuras gerações, produzindo alimento de forma sustentável, com menos custo logístico, né, mais com uma sustentabilidade, né, e com controle aí das boas práticas, porque a Pink Farms ela só não é orgânica porque é hidropônica, mas não tem a adição de nenhum químico, né, no seu produto. Então, é um produto saboroso, de longa duração, nos grandes centros urbanos, né? Então, hoje esse é o portfólio, né, das 3 investidas que nós temos na SLC Agrícola. Nós estamos super felizes aí com esses empreendedores e com essas startups e com os parceiros, né, que têm nos ajudado aí nessa jornada. Boa, muito legal. Tenho certeza que são as primeiras 3 de muitas aí, né? A gente espera isso. O apetite parece estar forte aí. É. E aí, como tu trouxe, né, que vocês decidiram por fazer esse investimento direto, então de uma maneira mais ativa e não passiva, participando de algum fundo, né? Então também para se beneficiar dessa proximidade maior, de repente, com o investimento, mas vocês não abriram mão de ter co-investidores, né, de ter outros líderes na rodada. Então, acho que isso é um fator muito importante dentro do Venture Capital, né, e também no Corporate Venture Capital, que é essa, digamos, compartilhamento de oportunidades, né, ter o co-investimento junto, porque aí uma certa serendipidade, né, de outros parceiros estarem levando para caminhos diferentes também. E trazendo skills diferentes, né, trazendo competências diferentes para a gestão do negócio, né? Então, assim, a gente sabe que o empreendedor, ele é muito sozinho, né? Sim. Ou os empreendedores, dá sorte, talvez, quando tenham bons sócios, né? Mas a jornada dele, ele muitas vezes... A gente sabe que é um empreendedor que constrói, né? E ter pessoas próximas, né, que consigam agregar, seja por meio de mentoria, seja investidores que fazem parte de um board de advisors, de um conselho consultivo ou de um conselho, né, de administração já mais estruturado, trazendo as suas experiências, né, compartilhando seus conhecimentos e ajudando a construir as estratégias dessas startups, a gente entende que elas vão crescer, né? Vão crescer. E a gente está fazendo isso também, óbvio, não só pelo caráter financeiro, né, Léo? E é super importante, né? Mas diferente de um fundo de VC ou talvez de uma plataforma de equity crowdfunding que tem que remunerar o seu investidor, né? Como a gente investe direto do balanço ainda, né? O cunho estratégico é super importante também. Então, quando a gente está trazendo uma startup para dentro do portfólio, a gente está pensando, cara, como é que essa startup pode nos ajudar, seja entregando uma proposta de valor de algum produto ou serviço que a gente já entregue para o nosso cliente, ou seja, construindo uma nova história dentro do grupo SLC. Então, por que não uma nova business unit, uma empresa, né, do grupo SLC, essa startup não pode se transformar um dia, né? Claro, se ambas as partes quiserem, os acordos forem fechados, né? E todo mundo se pegar na mão e gostar, né, da jornada. Com certeza. E aqui, dentro da CapTable,
mais ou menos 1/3 dos investidores da CapTable ou são empreendedores ou compõem o C-level de uma empresa, né? E talvez eles estejam ouvindo esse episódio com o olhar de como que eu faço isso dentro da minha empresa, né? Embora o cenário da SLC seja mais voltado para o agro, acho que a boa parte dos conceitos permeiam todos os programas possíveis aí de CVC. O que tu daria de dica pra galera que tá pensando em começar ou já começou alguma iniciativa e quer escalar isso? Acho que a principal dica, né, assim, quando tu começa a pensar em construir um CVC, é vincular essa estratégia, vincular o CVC à estratégia principal da organização. Se ela tiver vinculada à estratégia principal da organização, seja ela qual for, né? O CVC, porque CVC é diferente de M&A, né? É diferente de fusão e aquisição, né? Esses dias eu escutei um cara assim, né? Como é que ele falou? Ele falou assim, eu só tenho uma flecha para atirar, para colocar no meu arco. Então, essa flecha tu usa no M&A. Agora, se eu tenho várias balas, né, no meu revólver, enfim, seja como for. Mas se eu tenho várias flechas para poder utilizar no meu arco, coloca uma em cada, né, startup para estar próxima. Se tu acha que é um mercado que ainda não está ainda maduro o suficiente, mas que tem alto potencial de escala, entra com o CVC. Para ver o que essas empresas estão fazendo e que elas podem te ajudar, não só aquele tema lá que já virou bem default, que vai destruir o teu negócio, mas a reconstruir ou a construir um novo negócio junto de ti, né? Então, acho que essa é a principal dica, né? Vincula, né, o CVC à estratégia da empresa, faça com que os C-levels, né, o time de C-levels abracem essa iniciativa, né? Entendam a importância, né, do CVC dentro da corporação. São resultados, né, de médio a longo prazo, o M&A é curto prazo, né, assim, o CVC ele tem um tempo, assim como o VC, né, o olhar startup, buscar startup, investir na startup, desinvestir na startup. O CVC tem um tempo longo também, né, a gente não diz aí que é uma jornada de no mínimo 5 a 10 anos, e ele tem que ter esse cunho estratégico, né, então a gente optou por trazer uma empresa de consultoria para nos ajudar. Hoje tem várias legais aí, né? A gente sempre fala dos parceiros, né? E eu acho que os parceiros são importantes. A InnoScience é uma delas, né? Acho que é super legal isso. E vai, né? Se for no agro, boots on the ground, vai tentar, né? Vai construir. E quando quiser conversar conosco também, né? Com a SLC Ventures, com o time de inovação, e do nosso movimento, né, de inovação do Horizonte SLC. A gente tem uma base ali no Instituto Caldeira também, né? Então, eu toda terça e toda quinta tô lá, segunda, quarta e sexta mais na sede da empresa, mas podem me chamar via LinkedIn, podem pedir para vocês agora que nós somos parceiros, os meus contatos, e a gente pode estar conversando, trocando experiência, ajudando a construir aí a estratégia de outras empresas também. Boa, muito legal ouvir isso, né? E até aqui nós estamos na segunda temporada do podcast. Na primeira temporada a gente escutava sobre alguma coisa de empresas vindo para esse mercado, um pouco mais de curiosidade, mas ainda com menos prática. E agora nessa segunda temporada, acho que das gravações já realizadas, né? Acho que nenhum convidado deixou de falar sobre a entrada de empresas no investimento mesmo, né? E aí entrando com seus programas de CVC, né? O investimento direto aí dentro das empresas. E também muitos deles citaram justamente esse perigo de estar muito próximo do M&A, né? Que se tu for fazer um CVC com a cabeça de M&A, o risco é maior. O risco é maior para o empreendedor que está recebendo e para a empresa que está fazendo isso, né? Então, acho que isso é bem interessante. E como tu trouxe aí de outras empresas, outros empresários talvez poderem te procurar para fazer esse programa, tu tem alguma rede de contatos com outros parceiros de CVC? Vocês compartilham alguma coisa? Sim. A gente tem, né? A gente tem... Ano passado a gente falou que a gente teve mais de 250 interações com atores relevantes do ecossistema, né? Sejam eles fundos de venture capital, outros CVCs, startups, universidades, claro, né, com foco maior sempre na nossa atividade
principal, que é o agro. Então, esses contatos aí, a gente está disponível para passar, né? A gente fez um programa de Venture Building também, que a gente pode aí num próximo capítulo, aí no próximo episódio, se quiser me convidar, a gente pode falar bastante sobre isso também, que a CapTable foi parceira, né? Nos ajudou a divulgar e trazer startups e participou do Demo Day lá, o Paulo participou também do Demo Day lá conosco. Assim, cara, a gente está aberto aí, a gente participa de grupos, né? A gente participa, acabamos de se inscrever num grupo chamado Agrovem, que é um clube de investimentos lá de Minas Gerais. A gente está olhando com bons olhos se inscrever também na ABVCap, que é a Associação Brasileira de Venture Capital, que tem ali uma vertical de Corporate Venture Capital. E mais recentemente a gente ficou sabendo que estão para lançar, e na verdade já lançaram a Associação Brasileira de Corporate Venture Capital, algumas empresas, né, e vão trabalhar muito próximas da BVCap para fazer aí, representar os Corporate Venture Capitals do Brasil e trazer as melhores práticas, os eventos, né, e colocar as pessoas uma em contato com a outra para trocar informações e aprender. Pô, sensacional. Essa última informação aí é um furo jornalístico. É de cocheira. É de cocheira. Essa eu não sabia. Até vou querer alguns contatos ali para conversar. Bom, então assim, acho que já tivemos aqui uma boa conversa, teremos muito mais, assim como tu disse, talvez um próximo episódio aí com o SLC e com a Aranha, aí a gente venha fazer na próxima temporada. E também, assim, muito legal como tu trouxe, né? A SLC foi a primeira empresa do agro de commodities até a capital aberto na bolsa, e agora a SLC é a primeira empresa a fazer um investimento aberto em startups, né? Então, em conjunto com outros investidores para poder entrar. Então, sempre inovando no agro e inovando na maneira de captação de recursos e de investimento de recursos, né? Isso aí. Muito legal. Mas vou deixar para ti uma mensagem final agora para nossa audiência. Não, então, de novo aí, pessoal, agradecer o convite do Léo, da Ju, do Paulo, né, do Guilherme, do Pitinini, todo o time aí da CapTable, né? Conheço já há bastante tempo a turma, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da jornada de inovação da SLC Agrícola, do Horizonte SLC e da SLC Ventures, e se colocar à disposição, me coloco à disposição aí ao público aqui do podcast, né? Para ajudar, conversar, tomar um café, tomar um mate, enfim, né, lá no Caldeira, na sede da SLC e qualquer outro fórum, para a gente trocar boas práticas aí sobre Venture Capital, Corporate Venture Capital, inovação corporativa, etc, etc. Boa, muito obrigado, Aranha, muito obrigado, SLC, acho que foi um bate-papo muito rico aqui, com muita informação. Pô, muito legal também essa abertura de portas. Vocês podem entrar em contato direto com a Aranha ou também entrar em contato com a CapTable, seja nas nossas redes sociais, no e-mail, onde vocês têm acesso aí à CapTable. Estamos abertos a receber dúvidas sobre esse episódio, sobre outros assuntos, né? E repassaremos aquelas aí que forem direcionadas ao Aranha, com certeza. Muito obrigado e até a próxima.